E Deus, em sua infinita bondade, continua sendo o conhecedor dos nossos corações. De nada adiantou tanta preocupação em apartarmos os jovens. Aqui estão, apaixonados e sem carregar a consciência desse fato. Aguardemos pacientemente os dias que virão. Assim poderemos encontrar as respostas que tanto perturbam nossos pensamentos. Tens razão, disse Sofia, num suspiro largo. Tudo que pertence aos nossos destinos e que está escrito pelas mãos de Deus jamais poderá ser alterado pelo nosso querer. Somente aos seus pertence o dia de amanhã. Sigamos confiantes, pois o nosso recomeçar jamais terá um fim. E foi entre falas amenas que as duas mulheres seguiram seu caminho, escoltadas pelos guardiões da residência de Sofia. O dia despertava trazendo um sol luminoso e ardente. Nas primeiras horas, Amina, escoltada por um velho servo, apresentou-se a Tácitos e Demétrios. Senhores, venho em nome de Sofia. Sou Amina. Lia, sob o portal de entrada, contemplava o olhar triste e amedrontado da jovem e, com doçura, foi imediatamente recepcioná-la. Sou Lia. Vem comigo, não tenhas medo, somos iguais. Estamos juntas agora e saúdo-te como amiga e irmã de coração. Amina, com um semblante mais sereno, continuou. Como poderia ter medo de alguém com uma afeição tão pura e boa? Desde que cheguei aqui fui tratada com dignidade por todos. Cabe a mim somente agradecer a Deus tamanha bondade e retribuir com minha dedicação, pois desde a morte de meu pai ninguém havia me tratado com tanto respeito e carinho. As duas, sorrindo, entraram, enquanto Galenos não disfarçava seu interesse pela jovem de Gaza. Nesse interim, Demétrios acomodou o velho Tácitos na varanda. Vamos. E melhor descansares um pouco. A tua saúde está oscilante. Teu olhar é o de quem tem preocupações. Estou errado? Não. Diante de tanta juventude, observo que minha tarefa está por terminar. Creio que em breve, muito breve, não estarei mais aqui. Não fales assim. Não nos deixaria órfãos. És para nós, além de nosso pai amoroso, nosso mais digno professor. Meu filho. Para os nossos corpos fatigados, a morte é um presente de Deus, da mesma forma que a vida também é. Não devemos temer esse fato em nossas caminhadas. Enquanto amamos verdadeiramente, mantemos viva a fonte eterna da união dos corações. Cobrindo-se com um manto, ele continuou. Esta noite sonhei com a mãe de Sofia e ela me dizia que meus dias estão chegando ao fim de mais uma jornada. Agradeço a Deus ter vivido meus dias sob o carinho de todos. Nasci livre, experimentei o cativeiro e agora morro agraciado pelo sabor da liberdade. Temos somente por nossa Lia e compreendo quando ela fala de liberdade. Somente a experiência da vida fará sentir que a liberdade reside dentro dos nossos corações. Permita-me pedir-te algo. Diga-me. O que posso fazer para atender-te um pedido? Peço que não abandones a família de Sofia, em especial Lia e Octavius, pois carrego dentro de mim a certeza de que os destinos em comum desses jovens foram traçados pelas mãos bondosas de Deus. Respirando com dificuldade, o ancião prosseguiu. Rogo-te que leves Miriam, para que ela possa morrer na região onde nascemos. Ela é para mim alguém muito especial e tenho por ela um amor puro e silencioso, em meio às estradas que percorremos nesses anos. Em minhas recordações, seu rosto jovem e brilhante ainda reside. Ela viveu toda a sua vida como cativa, uma propriedade de Titus. Quero que, quando ela experimentar os braços da morte, seja exatamente no local onde experimentou os melhores anos de sua plena felicidade. Não te preocupes, farei o que me pedes. Miriam é especial e a levarei aos braços de sua família na Grécia.
Após as juras plenas de carinho verdadeiro, aqueles homens permaneceram na varanda, contemplando a manhã vigorosa, que trazia esperança, paz e coragem aos seus corações. Depois de 5 dias, sem alterações, Octávios e as 2 servas retornaram para a residência de Sofia. Naquele entardecer a matriarca, Lia e Anina encontravam-se envolvidas em leituras e orações. Humildemente, a bondosa Miriam, acompanhada de Demétrios, adentrou o recinto. E o ex-gladiador foi imediatamente informando: Senhoras, infelizmente as notícias que trago não são boas. Tácitos piorou na última noite e pediu que viesse buscá-las. Parou para respirar, com as lágrimas lavando sua face, e prosseguiu: Acredito que chegou a hora da partida de nosso amigo, que já vai deixando a saudade em nossos corações antes mesmo de dizer adeus. Vamos, disse Sofia. Vamos ao encontro de Tácitos. Sem perda de tempo, aqueles corações encaminharam-se até o casebre do velho grego. Adentraram o quarto humilde onde Tácitos, franzino, respirava com dificuldade. Ao ver as 3 mulheres, ele estendeu carinhosamente a mão emagrecida e pronunciou com rouquidão e dificuldade: Meus amores, chegou minha hora e sigo feliz, pois estou partindo diante de minha família. Deus concedeu-me o dom da vida e agora presenteia-me com carinho da morte. Ouvindo isto, todos pranteavam copiosamente. Meus filhos, não chorem. Não devem lamentar aqueles que cerram os olhos para a terra. Devem sorrir para encontrar em vossos corações a força e a coragem, e assim alcançar aceitação para os desígnios de Deus. Enquanto todos choravam emocionados, Lia ajoelhou-se em oração. Deus de luz, recolhe este momento em teu coração. Não suplicamos que nossas dores sejam retiradas de nossas almas, mas rogamos fortaleza e coragem para secarmos as lágrimas que lutam bravamente contra a nossa paz, lavando-nos as faces. Buscando inspiração interior, ela prosseguiu. E minha alma espera, confiando na tua palavra, minha alma guarda ao Senhor mais que os guardas pela aurora. Estamos conscientes de que o amor jamais poderá ser retirado de nossos corações. Assim, recebe em teus braços este filho, para que as glórias entoadas nos seus possam agora ser ouvidas em oração. O velho grego, observando-lhe o gesto, carinhosamente deslizou a mão cansada sobre sua melena brilhante. Minha criança, és uma mulher e em teus braços Deus deitará as histórias de todos nós, de nossa família. Para que alguns nasçam, é necessário que outros partam. Assim são os propósitos dos céus. Chegou minha hora, mas sempre estarei em vossos corações, pois, de onde eu estiver e se Deus permitir, estarei convosco. O recinto, banhado de imensa paz, fazia o ar transformar-se em suave perfume dos céus, exalado pelas presenças de Jeremias, Horácio e Áurea, que no invisível sustentavam aqueles corações. Demétrios, ajoelhando-se, orava em silêncio, enquanto as mulheres repetiam seu gesto. O velho grego, admirando-os, elevou seu pensamento aos céus, permitindo-se ver os amigos invisíveis, pronunciando uma inesquecível oração. Deus de luz, não conheceremos o Messias que chegará em breve ao chão, porém tua força celestial banha-nos o coração sequioso de tua misericórdia. Não somos dignos de te suplicar imunidade contra os sofrimentos que assomam em nossas mentes e sem rebeldia aceitamos o teu auxílio, agradecendo a tua bondade na tristeza ou no triunfo, pois nos momentos aflitivos a tua bênção e tua luz resplandecem sem nada pedir em troca. Por todos os tesouros de amor e esperança, vida e recomeço, exaltamos o teu nome nas alturas. Estamos convictos de que nossas fraquezas não serão capazes de remover a nossa fé e as nossas vicissitudes valem como instrumentos purificadores de nossas vidas. Faze-nos fortes o suficiente para dizermos adeus e gravarmos em nós as feições de nossos amores, para que o tempo não seja capaz de apagá-las de nossas lembranças.
diante do teu amor inesgotável, aceitamos chegar somente no lugar onde o Senhor permitir a nossa entrada. Abençoa cada filho teu que permanecerá neste solo sagrado chamado terra, ainda envolvido pelo calor e pela flagelação do próprio sacrifício, porém estarão conscientes de que o teu amparo e a tua luz serão a estrada iluminada que levará a todos até o reino pleno dos céus. Tal qual um pássaro mirrado que se desprende do seu ninho, em um último suspiro, o velho grego abandonou o corpo inerte, despertando nos braços de Áurea. Vamos, meu amigo, nossa jornada não termina neste aposento. Sigamos em paz para que, restabelecido, possas acompanhar a nova fase das vidas dos nossos amores. Que Deus em sua infinita luz seja eternamente louvado. Como seguir-te sem sentir-me merecedor de tamanha misericórdia? Como encaminhar-me com estes amigos que me ofuscam os olhos diante de tamanha luminosidade? Fixando o olhar paternal em Sofia, Miriam, Lia, Demétrios e Emina, secando as lágrimas que lavavam sua face, ele prosseguiu. Deixo meu coração junto deles, mas como um pai poderia deixar seus filhos em sofrimento no chão? O que será deles? Como Deus poderia ser tão bondoso em me trazer diante de tamanha luz expressa por estes amigos? Estes são Jeremias e Horácio, disse Áurea, com brandura, amigos que estão aqui sob as leis de Deus. Deixemos de conversação, falou Jeremias, sorrindo. Sigamos nosso destino. Quanto a esses corações, a divina graça de Deus já tem traçados os planos de acalento e coragem para a continuidade de suas vidas. Tácitos, fixando o olhar no rosto de Áurea, continuou. Permitem-me mais uma questão. Diga-nos, disse Áurea, com carinho. Onde está Virgílius? Virgílius está sendo preparado para volver ao chão, nas mesmas estradas que interrompeu com sua própria insanidade. Será ele coroado pelo amor de dois jovens. Amine e Marcus Galenos. Retornaste para auxiliá-lo nessa nova empreitada de vida. Por agora, não queiras a compreensão absoluta. Acata em silêncio os desígnios de Deus e por eles dedica toda a força de tua oração. Sem ousar dizer uma só palavra, Tácitos osculou as frontes de cada um dos presentes naquele aposento, deixando o recinto sob o poder da luz que era dividida entre aqueles corações. Lia, demonstrando coragem, inerente à sua personalidade, levantou-se, secou as lágrimas e imediatamente foi preparar o corpo para o sepultamento. Sofia admirava-se daquela atitude de fortaleza. Percebendo o espanto, Lia disse. Tenho certeza de que Tácitos não gostaria de encontrar-nos chorosos com a sua partida. Aprendi com ele que a morte não representa o fim. É o recomeço de uma nova fase em nossas vidas. Aprendi ainda que a saudade nada mais é do que um presente, anunciando um beijo fraterno que será depositado em nossos corações para fazerem-se vivos aqueles que não estão mais conosco. Assim sendo, levanto-me e louvo meu amigo com a força do trabalho, pois diante de nossa dor olhamos o céu e encontramos somente o acinzentado diante dos nossos olhos. Confiemos em Deus, pois amanhã, ao certo, o azul voltará e o sol retornará ao seu lugar de brilho e luz. Sofia e Miriam levantaram-se e abraçaram carinhosamente a jovem, e assim prosseguiram com o humilde sepultamento, enquanto os pássaros cantavam felizes nas proximidades daquele casebre, anunciando, mais uma vez, que a vida continuava para aqueles corações. Capítulo 4. União de luz. Passados 30 dias da morte de Tácitos, Octavius, recoberto de intensos cuidados, encontrava-se na residência de sua mãe, onde Lia e a jovem serva Amina mantinham-se unidas em um vínculo de irmandade que fazia com que sorrissem e experimentassem a doçura e a alegria de suas juventudes, mesmo estando suas vidas destinadas ao cativeiro. Visivelmente, os grandes olhos azuis de Octavius encontravam-se no olhar encantador e vigoroso de Lia. Assim,
Eles faziam-se cúmplices na descoberta silenciosa de um grandioso amor que nascia entre as banais divergências juvenis. Conceitos virtuosos de vida, fé e liberdade. Nesse ritmo, seus corações convergiam nos mais puros e verdadeiros sentimentos. Fazia pouco mais de um mês que Octavius havia visto Lia pela primeira vez, o suficiente para enamorar-se por aquela jovem de uma beleza simples, delineada pelas mãos de Deus. Dedicado aos ofícios dos exércitos, o filho de Sofia vivera entre os estudos e os jogos de uma mocidade irrequieta, dedicada à busca das glórias da terra. Mulher alguma havia lhe tocado a alma como Lia havia conseguido. Tinham eles a consciência dessa convergência de sentimentos. Enquanto Lia fascinava o soldado com suas palavras, demonstrando força e coragem, Octavius lenta e silenciosamente domava o coração valente daquela mulher. Naquela noite, Lia e Amina repunham o óleo das luminárias, fazendo com que suas belezas ofuscassem o brilho das chamas que cresciam às custas dos sopros dos seus hálitos. A jovem de Gaza, observando uma sutil tristeza nos olhos de Lia, ousou interromper-lhe os pensamentos. Desde que aqui cheguei, tenho uma amiga que considero como irmã. Encontrei a família que um dia a vida tirou de mim. Recebi aconchego e coragem e sobretudo o grandioso amor de minha vida, Galenos. Nisto, seus olhos brilharam. Vivo a ternura de dividir meus sonhos com alguém que me compreende a existência. Não duvides jamais que és parte de nós. És a amiga com a qual jamais esperei compartilhar meus dias neste chão, disse Lia, deixando escapar tímida lágrima. No íntimo de meu coração, todo dia rogo a Deus que o teu amor por Galenos seja abençoado. Minha querida. Confio em ti e queria que confiasses em mim. O que aperta teu coração? Minha amiga. Creia que também és minha irmã do coração. Confio-te o coração, pois sinto-me traída por mim mesma. Sempre eu acreditei na liberdade, na justiça, e agora encontro-me totalmente mergulhada no coração de um soldado. Temo que ele não saiba dos meus íntimos sentimentos. Tenho lutado, tal qual a borboleta que sai do casulo e que tenta, insegura, alçar seu voo em direção ao mais alto dos céus. A cada instante, sinto que algo nos une intensamente. Na última vez em que encontrei Tácitus, antes de sua morte, sorrindo ele me disse: o fato de teres visto ferro misturado à argila de oleiro indica que eles se misturarão por casamento, mas não se fundirão um com o outro, da mesma forma que o ferro não se funde com a argila. Interpretando com paciência, como um mestre que compreende a limitação do aprendiz, ele me disse que, na escritura sábia, sempre o ferro será ferro e sempre o barro será barro, que eles jamais se misturarão, porém sempre estarão ligados um ao outro porque, apesar de suas diferenças, serão os complementos nas construções de suas vidas. Por quê, meu Deus, somos traídos pelos nossos corações? O que está acontecendo comigo? Estás amando? De que vale lutar contra esse amor? Na sementeira renovadora do nosso amanhã, não podemos olvidar que o amor não é uma palavra inútil. Ele, o amor, continua sendo e sempre será a força que nos mantém vivos no chão. Aceita com dignidade os propósitos do teu destino. Seca as tuas lágrimas e deposita em Deus toda a confiança, pois nada te faltará. Sem perceber que estavam sendo ouvidas, foram surpreendidas pela figura hercúlea de Octavius. Lia, totalmente assustada, deixou escapar de suas mãos o jarro de óleo. Perdoa-me, não queria te assustar, disse Octavius, com brandura. Amina, compreendendo a necessidade de retirar-se daquele recinto, saiu após breves despedidas noturnas. Lia, com a face rubra, tentava repetir o gesto da amiga. Creio que também vou recolher-me. Não contendo o ímpeto juvenil, Octavius segurou-a pelos braços, fixando-lhe os olhos. Por que sempre fuges de mim? Por que lutas contra mim?
Não percebes o quanto te amo? Eu seria capaz de abandonar tudo simplesmente para viver e até mesmo morrer ao teu lado. Vive até hoje entre os encantamentos de uma vida vazia. Tantas mulheres repousaram em meus braços, deixando-me acreditar em acenos de amores fáceis, arriscados e errôneos. Vivi paixões violentas que não foram capazes de trazer-me o sonho das núpcias, coroado por filhos que pudessem firmar e consolidar o amor que nasce entre duas pessoas. Cercado de criaturas movidas pelos impulsos violentos do coração, acreditava-me um homem realizado em todos os feitos, como um herói, no exército e nos jogos, até o dia em que te encontrei. Revelaste-me a nobreza sublime da razão e da fé, fazendo-me crer, dia a dia, na força de Deus, pois creio que Ele conduziu-me a ti. És meu presente e quando cerro meus olhos também estás em meu futuro. Guarda-me em tua alma, assim como guardo a ti na minha. De pronto, aqueles filhos de Deus deixavam-se enovelar pelos sentimentos sinceros que se manifestavam em um profundo ósculo de amor. Lia, afoita, tentava soltar-se das mãos fortes do soldado, porém seu coração estabelecia forte batalha com a sua razão. Somente Deus seria capaz de definir o amor que tenho por ti, porém não devemos esquecer de minha origem. Como amar uma escrava? Bem sabes que esse amor é impossível, jamais teu avô ou tua tia permitirão. Como fazer nossa mãe aceitar que nós dois não nos reconhecemos como irmãos? O Deus que aprendi a respeitar com Demétrios jamais condenaria tão puro amor. Por agora, aceita-me, por misericórdia, e a minha família, essa eu mesmo domarei. Quero consorciar-me contigo, mas para isso tenho que conseguir a tua liberdade. Até que eu a consiga, manteremos nossa união em segredo. Meu querido, prometo-te amor fiel e viverei somente para ti, para nossos filhos e para Deus, nosso Pai, até o final dos meus dias neste chão. Nosso lar será coroado pela luz celeste, não havendo algemas, mas sim liberdade. Quando estiveres fatigado, sedento por paz, encontrarás aventura em nosso cadinho de amor, onde Deus estará derramando seu bálsamo eterno sobre os nossos corações, pois estarás, por toda a eternidade, nas linhas de minha vida. De mãos unidas, acomodados no banco do jardim, onde as folhagens dançavam com a brisa noturna, eram abençoados pela claridade daquela noite. A luz do luar fazia com que suas feições fossem aureoladas pela esperança dos sonhos juvenis. As flores, sorrindo para eles, exalavam singular perfume, presenteando-os com paz e coragem para que nunca temessem os dias que viriam. Nem sempre a vida real permite mantermos a paz e a felicidade conquistada por corações ingênuos floridos de sonhos e esperanças. Um mensageiro, vindo sob as ordens de Calcurnia, apresentou-se trazendo uma carta para Octavius, que ficou com feição apreensiva após a leitura. Sofia, percebendo. Meu querido, o que traz essa missiva de tão importante para atuar o brilho do teu olhar? Minha tia anuncia que daqui a 3 dias será oferecida uma grandiosa festa em minha homenagem. O convite estende-se a ti, meu avô ordena-me a presença. Bem sabes que não sou bem-vinda no solar de Titus. E porque uma festa te traria preocupação. Lá, ao certo, encontrarás jovens cheias de vida aí, quem sabe, encontrarás alguém para compartilhares os teus sonhos. Em breve partirei e não quero participar dessa reunião social. Quero ficar contigo e desfrutar destes dias de paz aqui. E, tentando disfarçar, continuou. Além do mais, como ir a uma festa sem a tua companhia? Dentro de meu coração materno sinto que algo mais profundo invadiu tua alma. Poderia eu compartilhar de tão íntimo segredo? Lia adentrou o recinto, alheia ao conteúdo daquela conversação. O jovem, contemplando-a tal qual um artista olha para sua obra, aproximou-se dela e, segurando as mãos de sua mãe, revelou.
Não te poderia furtar a verdade. Disseste que na festa eu encontraria alguma jovem para desfrutar minha juventude, mas, confesso-te, já encontrei e ela encontra-se aqui ao meu lado. Eu quero consorciar-me com Lia. Ela é a razão da minha existência e vivo os melhores momentos, dos quais tenho consciência de não ser merecedor. Sei o quanto almejavas que fôssemos como irmãos, mas não carregamos o mesmo sangue. Carregamos sim um só coração. Diante disto, Sofia não demonstrava surpresa, mas compreensão maternal. Sinto-me como uma tola. Meus filhos. A princípio eu quis separá-los na tentativa de preservá-los de Titus. Ambos passaram o tempo entre discussões de ideias e aparentemente não demonstravam quaisquer afinidades, porém isso nada mais era do que o início de um grande amor. A felicidade de ambos não foi capaz de esconder esse amor de meus olhos, de Miriam e de Demétrios. Desconfiávamos, revelou ela com um sorriso de ternura. Não seguirei contra as leis de Deus. Que se cumpra a sua vontade. Rogo ao Senhor que vos ampare e abençoe. A veneranda auscultou o casal, demonstrando seu carinho. Octavius, pensativo, repentinamente manifestou sua decisão. Não irei a lugar algum, especialmente onde estarão unidos corações rudes e hostis. Anunciarei minha decisão à minha tia. Ficarei onde meu coração está. Aqui. Dizendo assim, e após rápida despedida, o soldado partiu, enquanto lhe acomodava Sofia em um divã na biblioteca. E ali ficaram elas, aguardando, serenas, os novos desafios de um amanhã desconhecido. Capítulo 5. Difícil revelação. No dia seguinte, saboreando um vinho no salão principal de sua residência, Titus encontrava-se visivelmente preocupado e irritado, não escondendo a insatisfação por ter o neto hospedado com Sofia. De súbito seu silêncio foi interrompido pela arrogância de Calcurnia, que, poupando-lhe saudações, foi imediatamente anunciando. Meu caro irmão, ontem fui notificada pelo próprio Octavius de que ele não virá à festa. Mesmo tendo garantido que seria agraciado pelos braços de muitas jovens fortes e belas, ficou irredutível. Creio que devas fazer alguma coisa, pois a noite de amanhã se faz próxima. Como? Espantou-se Titus deixando a fúria enrubescer-lhe a face e de pronto jogando o cálice de vinho no chão. Quais são os motivos para esse recusa? Afirmou que Sofia está muito doente e não suportará agitação. Além do mais, confessou-me que o seu coração pertence a uma mulher cuja identidade não revelou. Não compreendo qual a magia que mulheres da casa de Sofia possuem para encantar os homens de minha família. Ele deveria ter o orgulho de ser um Gracchus. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Após uma pausa, o velho estrategista continuou. Não sou tolo. Acabo de descobrir o que prende meu neto naquele solar. A mina, de Gaza, não lhe despertou os encantos. E a escrava Lia. Sinto-me sentenciado pelos meus próprios atos. No passado, entreguei Sofia a meu filho e cometi um novo erro ao presenteá-la com essa escrava para ser tratada por ela como filha. Acreditei estar demonstrando à sociedade que sou um homem bom e misericordioso e hoje meu neto envolve-se com esta infame. Como as linhas do futuro são cruéis com os nossos propósitos de vida. Não permitirei que ele manche o meu nome envolvendo-se com uma escrava. Ele virá, custe o que custar. Ele virá à festa, nem que para isso eu tenha que trazer a mini Lia para cá. Acho que a tua ideia é perfeita. Essas duas mulheres devem ser tratadas sem distinção, são míseras servas. Sendo elas tua propriedade, encaminha-as para cá. Tenho certeza de que Octavius virá em seguida. Assim ele conhecerá Domênica e se casará com ela, mantendo o teu nome vivo. Após o casamento, eu mesmo mandarei executar as duas criaturas desprezíveis.
Percebeste que não consegues desvencilhar-te de Sofia? Ela está em tua vida e por todos esses anos não compreendo por que os teus caminhos vão sempre ao encontro dela. De fato, minha irmã, essa mulher está presente em minha vida, perseguindo meus dias e invadindo minhas noites com frágeis conceitos de amor, igualdade e liberdade. Confesso-te que, ao cerrar meus olhos para um simples descanso, tenho meus sonhos perturbados pela imagem dela. Saboreando um cálice de vinho, continuou, demonstrando uma nítida obsessão por Sofia. Tenho honrado os nomes de nossos deuses, fazendo-lhes as mais ricas oferendas, porém acredito que eles continuam revoltosos contra mim ou abandonaram-me. Tudo faço para livrar-me desse infortúnio chamado Sofia, mas sempre carrego o malogro e não tenho êxito em minhas investidas, mas desta vez serei vencedor. Pela minha sanidade, tenho que ser o vencedor. Titus deixou o recinto ordenando a presença de 3 guardas e seguiu em direção à residência de Sofia, enquanto Calcurnia sorria friamente diante de sombrio cenário e de sua própria perversidade. Naquele mesmo entardecer, Sofia estava com o filho e Demétrios no jardim, quando Miriam, assustada, adentrou o recinto. Sinto dizer, mas Titus está aqui com 3 homens na escolta. Está vasculhando o solar em busca de Lia e Amina. Sofia, com dificuldade, levantou-se, ajudada pelo filho. Deus! Terei que enfrentá-lo novamente. Antes de ela terminar a frase, a voz grave e rouca do general Titus fez-se ouvir. Venho buscar o que me pertence. Quero as 2 escravas, Lia e Amina. Meu avô. Não compreendo a tua posição. Lia foi criada por minha mãe como uma filha e Amina é uma inocente que merece uma nova oportunidade. O que tu conheces de oportunidade ou inocência? Elas são minhas e de agora em diante ofereceram seus préstimos em minha residência. General, disse Sofia. Tende misericórdia e deixai as jovens comigo. Nada poderemos fazer contra ti. Ao que resta de humano em teu coração, como filho de Deus, rendo-te esta súplica. Cala-te. Sempre com o teu Deus nos lábios. Eu defino as regras quanto ao rumo de minha família e tu manterás os teus lábios cerrados para que esta tua suposta primazia não aumente minha ira contra ti. Amina, assustada, assistia à cena, enquanto lhe apertou a mão da amiga junto ao peito, como quem oferecesse conforto e coragem. Sem titubearem, elas entregaram seus soldados, que, sob as ordens de Titus, ataram-lhes as mãos. Lia, segura, olhou profundamente para o general e disse: Senhor, a misericórdia que não foste capaz de oferecer a mim ou a Amina é a misericórdia que por ti transborda em meu coração. Com severidade, o general lançou sobre a jovem o punho cerrado, abrindo-lhe o lábio. Sem suportar o peso daquele ódio gratuito, a jovem ajoelhou-se, enquanto os gritos de Titus eram ouvidos por todos que estavam no solar. Felina miserável! És o reflexo de Sofia. Cala-te antes que eu não possa mais conter a fúria dentro de mim, antes que eu acabe com tua imprestável vida. Olhando para o neto, o general prosseguiu. Se queres estar perto desta miserável, irás para o teu lugar, em minha residência. Octávio segurava ali em seus braços fortes e, como quem quisesse protegê-la, respondeu ao avô. Irei aonde Lia for e com ela comporei as linhas de minha vida até os portais da eternidade. Não poderás nos separar. Então é verdade. Estás envolvido com esta escrava? Maldita seja esta morada que me trouxe somente infortúnios. Lia e Octávios entregavam-se um ao outro, naquele momento, com seus olhares mais profundos. Sem nada mais a dizer, Titus ordenou aos guardas que arrastassem as jovens, que desta forma brutal deixavam para trás um tempo de paz e luz em suas vidas. Enquanto isso, Sofia não podia ocultar o sofrimento do corpo após as agitadas emoções daquela situação. Octávios,
Não querendo deixar a mãe desprovida de cuidados e sem poder acompanhar as moças, ordenou a Marcos Galenos que fosse com o avô até que ele pudesse segui-los, pois temia alguma ofensiva contra as inocentes mulheres. Sofia, constatando o sofrimento do filho, disse, com extremo carinho maternal: Meu filho, sei que em breve também não estarei mais aqui, porém promete-me não magoar Lia. Ser honesto diante dos teus sentimentos, fortalecendo esse amor e vivendo por ele sem temer o peso daqueles que te perseguirão. Prometo-te. Não abandonarei. Tenho por ela um amor intenso, que não será retirado de mim. Partirei de Roma o mais breve possível. Não te preocupes. Levarei todos comigo. O soldado saiu apressadamente, poupando as despedidas. Naquele exato momento, Demétrios apresentou-se às senhoras e, após inteirar-se das últimas ocorrências, consolava-as com firmeza. Sejamos resignados. Nossas meninas são fortes e Octávios carrega virtudes que conheço desde menino. Tenho fé em que Deus não nos abandonará. Sofia, com intensa dificuldade, segurou as mãos de Miriam e Demétrios e disse: Meu querido amigo e minha mãezinha do coração, estou morrendo. Rogo que não permitam que as crueldades de Titus e Calcurnia afastem nossos filhos das leis de Deus. Assim poderei morrer tranquila. Então respirou profundamente. Fui convidada para esta festa e nós três iremos. Assim saberei o que fazem com nossos filhos. Calcurnia trata os servos como animais. Não estais em condições de ir a lugar algum, disse Miriam com preocupação. Tenho que ir, Lia estará mais segura com a nossa presença. Não posso deixar meus filhos sozinhos diante de tão delicado momento. Não me retirem este desejo. Irei à festa. Respeitaremos a tua vontade, disse Demétrios, com precisão. Cuidaremos para que nada aconteça contigo ou com aqueles jovens. Assim, aqueles corações ajustavam os detalhes para preservarem Sofia. Na residência do general, Calcurnia e Domênica, exalando soberba, aguardavam a chegada das inocentes jovens. Um velho servo, de nome Aurelius, adentrou o salão principal para notificar a chegada de Titus. Senhoras, o general acaba de chegar, juntamente com as mulheres esperadas. Criatura repugnante e aparvalhada, não nos atrapalhe o caminho, disse a irmã do general. Não me recordava de ti, nunca deixei um velho permanecer como serviçal neste solar. Em breve, pensarei o que fazer contigo. Agora, sai da minha frente e deixa-me passar. Empurrando o pobre servo, Calcurnia foi ao encontro do general. Lia e Mina mantinham-se firmes, sem arrogância. A irmã do general, como de hábito, não demorou a disparar desaforos gratuitos. Agora que estão sob minhas ordens, serão escravas comuns, sem privilégios ou prerrogativas. Qual das duas é Lia? Sou eu, respondeu Lia com segurança. Mesmo nas situações hostis, Deus procede com misericórdia e abençoa seus filhos. Antes de Calcurnia a manifestar uma palavra a Mina, Marcos Galenos permanecia em silêncio, ao lado de Domênica, sem ousar manifestar sua impressão sobre aquelas ocorrências. Temia alguma represália contra as duas jovens. Olhos fixos na jovem de Gaza, estava entorpecido por sua beleza, e isto representava a identificação de dois corações em um único destino. Domênica, enciumada, interrompeu as apresentações. Não devemos perder tempo com essas criaturas. Com arrogância, chamou Aurelius. Vamos, velho, retirar-se de minha presença. Em um gesto impensado, Marcos Galenos, antes de perder-se da jovem, segurou-a pelo braço e disse: Por misericórdia. Sejas forte, pois não estás sozinha. Serei forte o suficiente e terei confiança em Deus. Resignados,
aqueles filhos de Deus retiraram-se do recinto, enquanto Domênica, rubra de ciúme e ódio, manifestou-se. Jamais estiveste longe do meu domínio. Não te atrevas a desafiar-me ou trair-me, pois sou capaz de tirar a tua vida. Não te ouvides de que és minha propriedade. Na vida ou na morte, juro que será somente meu, somente meu. Marcus Galenus mantinha-se em silêncio, sem titubear. E eis que, forte, a voz de Octavius foi ouvida. Poupo-lhes as saudações, pois elas já foram manifestadas por todos. Meu sobrinho querido, disse Calcurnia, dissimulando. Espero que tenhas vindo para ficar em nossa humilde morada. Minha tia. Deixa as representações para aqueles que acreditam nelas. Quero notícias de Lia e Amina. Elas foram acomodadas com os demais servos. Eu mesma te conduzirei até elas. Mas antes quero que conheças a mais bela Patrícia. Domênica. Agradeço, mas não quero tua companhia. Eu as encontrarei sozinho. Sem sequer olhar para Domênica, Octavius retirou-se para o interior da residência. Atravessando o átrio, encontrou Lia em um aposento humilde e frio, compartilhado com a amiga. Amina, percebendo a presença de Octavius, retirou-se com Aurelius, para deixá-los a sós. Lia, ao vê-lo, não conteve a emoção e correu para abraçá-lo, no que foi retribuída calorosamente. Pelo Deus que aprendi a conhecer com Demétrios, crê em mim e no amor que sinto por ti. Prometo que não permitirei que qualquer coisa te aconteça. Meu querido. Em meu coração, tua imagem ilumina meus dias. Mas sinto que não nos será permitido traçar nossas vidas em uma estrada única. Teu avô e tua tia jamais permitiriam a uma escrava esposar um dos Gracos. Porém, aconteça o que acontecer, sempre te serei fiel. Ficaremos juntos e a eternidade não será limite para este amor. Já pensei em tudo. Prometo-te que em breve sairemos daqui, devolverei a tua liberdade e viveremos em um lugar onde ninguém possa interferir o nosso caminho. Acredito em ti, mas não quero que nada de mal te aconteça. Desconhecemos a força de teu avô e de tua tia. Aprendi muito pouco sobre a fé, mas sei que Deus não permitirá que a nossa luz se apague. Contudo, se algo acontecer contigo, não sei se conseguirei continuar a amá-lo como começo a fazê-lo agora. Prometa-me que, se algo sair diferente dos teus planos, não sentenciarás o nosso Deus, não o acusarás de ter nos abandonado, não perderás a fé e não reclamarás de nada. Farei o possível. Neste ponto, a conversa foi interrompida por Amina, que retornou ao aposento e anunciou. E melhor que Octavius sair daqui, pois ouvimos a voz de Calcurnia. Assim, entre sonhos e juras de um eterno amor, Octavius e Lia colocavam seus corações nas mãos de Deus, aguardando os dias que se seguiriam na esperança de uma vida de paz. Na noite seguinte, Calcurnia recepcionava seus convidados. Homens públicos, especialmente vinculados ao exército, ostentando superioridade e arrogância. Octavius demonstrava insatisfação, permanecia inquieto ao lado do avô. Ao saudar o velho general, os patrícios relatavam os atos de bravura do jovem soldado nas conquistas de novas terras. De súbito, o ambiente turvo foi iluminado pelas figuras de Sofia, Miriam e Demétrios, que adentraram em meio aos olhares de espanto e malícia. A irmã do general não conseguiu conter-se. O que essa mulher faz aqui, acompanhada desses escravos? Minha tia. Essa mulher é minha mãe e os demais são da família. Se eles não cabem aqui, eu também nada tenho a fazer dizendo isto. Octavius encaminhou-se para recepcioná-los. Mãe. De todos que já desfilaram diante dos meus olhos nesta noite, és o personagem mais belo e feliz. E Lia? Onde está? Ela está em seus aposentos.
Não quero que ela se exponha diante dessa casta. Em meio à futilidade que revestiu o ambiente, o general tentava disfarçar o incômodo que lhe invadia a alma diante da presença de Sofia. Assim, manteve-se em conversa com um velho patrício, Tiberinos, pretor influente e seu amigo íntimo no passado. Também viúvo, Tiberinos era pai de Sérvio Túlio, um jovem virtuoso que se afeiçoara a Octávios desde a infância, transformando-os em amigos fiéis. Por causa da grande amizade dos rapazes, Titus havia conseguido fazer ingressar o filho de Tiberinos na carreira militar tão sonhada pelo patrício. Assim, o pretor tinha enorme dívida para com o general. Entre as recordações dos feitos gloriosos do filho e do amigo, apresentando os primeiros sinais de embriaguez, Tiberinos levantou o cálice que tinha na mão e disse: Meu caro amigo, sou grato a ti por teres concedido ao meu filho a oportunidade de brilhar nos ofícios militares. Sabes bem o que é estar em estado de viuvez. Sem o teu bondoso auxílio, seria eu incapaz de criar meu filho. Pede-me o que quiseres e eu serei teu escravo. Sérvio Túlio é para meu neto tal qual um irmão. Juntos, concederam-me orgulho e felicidade, apesar de eu considerar teu filho um tanto tolo com aqueles ideais de um único Deus. Onde está ele? Foi convocado para uma campanha, em breve estará de volta. E, bebendo o único gole que restava no cálice, continuou: Dize-me. Dize-me. O que queres de mim, para que eu possa demonstrar que a tua bondade não foi em vão? Meu caro, no momento oportuno, cobrarei o que me deves. Crê, jamais faço algo para alguém sem que tenha algum benefício em meu favor. Nunca te esqueças disto. Tiberinos percebeu que o olhar de Titus transfigurava-se e, tentando suavizar o momento, contemplou levianamente o salão, as mulheres que dançavam para alegrar os convidados, e disse: Essas dançarinas não estão sendo suficientes para meus olhos, já as conheço de outras comemorações em tua morada. Não haveria uma surpresa escondida em algum lugar deste solar? Quem sabe novas preciosidades trazidas dos teus povos conquistados? Titus, pensativo, com um sorriso sarcástico decorando-lhe a face, chamou Calcúnia e, sem que ninguém ouvisse, ordenou que Lia e Amina adentrassem o recinto e dançassem para seus convidados. Após alguns instantes, trajando pedrarias e excessos, alheias ao que aconteceria, as jovens se viram em meio a rostos turvos de todos. Ao vê-las, Sofia fez com que percebessem sua presença. Octávios, alheio aos acontecimentos, foi surpreendido com o anúncio de Titus à pequena multidão. Senhores, tenho uma surpresa a todos os presentes. 2 pedras raras para contentar-vos. Sob as ordens de Titus, 2 soldados continham octavos. Sem ter a medida do que poderia provocar, Lia manifestou-se, segura de si. Não dançarei para ninguém neste lugar ou em qualquer outro, mesmo longe daqui. Arranquem minha carne, mas não poderão arrancar de mim minha dignidade. Tiberinos, fora de si, aproximou-se de Amina. Os deuses foram perfeitos nesta criação. Jamais vi uma tez tão macia. Na tentativa inútil de proteger-se, Amina enviou-lhe uma cusparada e disse: Faço das palavras de Lia as minhas. Não dançarei para ninguém mesmo que isto me custe a vida. Insolentes. Se não querem dançar, não há problemas. Tiberinos olhou friamente para Titus e adiantou-se no comando. Punição para essas miseráveis. Assim assistiremos a um espetáculo para ajustar as palavras nos lábios afiados dessas imprestáveis. Quero ver se tamanha coragem resiste ao acalanto de um açoite. Tenho comiseração ao ver uma tez perfeita transformar-se em lembrança. Titus mandou chamar a Trimédios, que, mesmo carregando o peso dos anos sobre si, mantinha-se forte no cumprimento de seus ofícios junto aos Gracos.
O general repousou sua destra sobre o ombro de Atrimédios como quem lhe aprovava e exaltava sua atitude e sua fidelidade. Com precisa frieza, fez sua voz entoar a terrível ordem. Faça com que elas caiam diante de todos nós. Iniciada a cena de horror, Lia e Mina recebiam as vergastadas sem tréguas, mantendo-se em pé com soberana e inexplicável demonstração de coragem. Marcos Galenos abaixava a cabeça, tentando não ver tamanho sofrimento, enquanto Octavius, contido pelos soldados, assistia a tudo sem nada poder fazer. Domênica, com cinismo, comentou com calcúnia. Por que não caem? Esses escravos possuem alguma manifestação de magia no momento em que são açoitados. Chamaram de fé. Sofia e Miriam choravam copiosamente diante da própria limitação. De súbito, Demétrios, frente ao suplício daquelas mulheres, tomado por uma força hercúlea e sem dizer uma palavra, aproximou-se de Atrimédios e segurou-lhe o braço sem muito esforço. Abaixa teu braço antes que uma parte de teu corpo. Estás louco? Sabes quem estás desafiando? Demétrios, concentrando sua força na mão, fazia Atrimédios ajoelhar-se com imensurável dor. Pelos deuses! Quem és tu? De onde vens com tanta força? Somente experimentei tamanha força nos braços dos gladiadores. Sou Demétrios, o ex-gladiador destas paragens. Neste ínterim, Octavius havia se desvencilhado dos legionários e correu para socorrer Lia, enquanto o velho Aurelius amparava a Mina, acomodando-a em seus braços. Sofia, ajoelhada no recinto funesto, segurava as mãos de sua filha entre lágrimas e orações. Na face de Titus era visível o repentino pavor que as palavras do ex-gladiador causaram em seu íntimo. Miriam, expressando a bondade de sua alma, aproximou-se de Demétrios e, com voz tênue, solicitou: Meu filho, por Deus, rogo-te, liberta-o de tuas mãos. Se prosseguires com essa demonstração de forças ilusórias, estarás sendo igual a esses malfeitores que massacraram nossas meninas. Assim, com os olhos fixos na veneranda mulher, ele aos poucos foi deixando Atrimédios livre. Drusus, em total desespero, mal conseguia manifestar uma palavra. Lentamente, Demétrios foi ao encontro de Titus, que estava na parte alta da sala de festas. Subindo 3 degraus, o ex-gladiador encarou o general e disse: Agora sabes quem sou. Se promoveres qualquer ofensiva contra aquelas jovens, tu sentirás o peso dos meus punhos. Diante de tão deprimente espetáculo, quero que recordes que possuis uma dívida para comigo. Portanto, liberta as 2 jovens e permite que elas sigam conosco. Cão miserável, disse o general aos gritos, demonstrando a temporária insanidade do vinho, sem mensurar o teor das palavras. Em vez de ter te entregado a imã para ser treinado como gladiador, devia ter te matado quando estive naquele maldito vilarejo grego na noite em que escravizei tua tia Miriam. Nesse momento, Miriam aproximou-se de Demétrios, com seus passos lentos, como quem carrega o peso de um grande sofrimento. O ex-gladiador, observando as copiosas lágrimas da ânsia, apoiou-a em seus braços enquanto ela se dirigia a Titus. Por misericórdia, repete. Dize-me que não estou alucinada. Demétrios é meu sobrinho, filho de Rana e Semiotes. Dize-me, pela compaixão que sustenta o hálito de tua vida. Demétrios mantinha-se alheio àquelas palavras, apesar de conhecer a história da veneranda mulher. Drusus secava o suor que lhe lavava a face impudente. O general percebeu que havia desvendado parte de um passado muito distante e inutilmente tentava disfarçar. Miriam, segurando a túnica do general, prosseguiu. Pelo menos uma vez em tua vida, olha meus olhos e dize a verdade. Demétrios é meu sobrinho. Sim, ele é um menino grego.
viu teu afeto por ele, até maior que o da mãe. Queria que tu viesses para Roma comigo sozinha, para cuidar de meu filho sem a interferência de ninguém. Diante das ocorrências, não poderia deixar de punir o menino, ou perderia a minha honra diante dos meus homens. Poderia eu demonstrar toda a minha repugnância, porém nada direi, nada farei, a não ser orar o resto dos meus dias para que Deus tenha misericórdia do teu coração tão frio. Coroaste-me com as algemas da escravidão, mas não foste capaz de escravizar minha alma. Recupero parte do que foi, do que sou. O que serei, deixo nas mãos do meu Deus. Quanto a ti, deixo-te não o ódio, mas minha comiseração e o meu silêncio para que vivas os teus dias ungido pela tua própria consciência. Sei que diante destes fatos permitirás que nossas meninas nos acompanhem. Por todos os anos de convivência com Miriam, Titus havia desenvolvido respeito por ela, ouvia-lhe as palavras ponderadas. Paralisado como se uma força invisível contivesse seus atos, não ousou contradizê-la. Permitirei que sigam contigo, porém não concederei a liberdade. Elas permanecerão minhas propriedades. Para o teu coração, este ato anuncia um traço de bondade. Levaremos as jovens conosco, mesmo que as mantenhas sobre teu domínio. O silêncio fez-se ensurdecedor. Demétrios, sem compreender o que acontecia, desceu os degraus apoiando o braço daquela soberana mulher, enquanto Octávios segurava Lia, desacordada, em seus braços. Galenos repetia o gesto com a mina. Sofia depositava em Titus um olhar de piedade e compaixão. Os demais convidados não se atreviam a manifestar uma palavra. Abriam caminho para a saída daqueles filhos de Deus. O general, diante da luminosa superioridade de Miriam, não ousou uma palavra ou um gesto. Quando Demétrios e Miriam desapareceram no meio da pequena multidão, Drusus tentou romper o silêncio. Meus amigos, a festa apenas iniciou. Vamos. Música e dança para nossos convidados. Assim, aquele ambiente frívolo mantinha a sua animação, enquanto o passado fazia-se presente na difícil revelação, desvendando e ajustando o futuro daqueles filhos de Deus. Já na residência de Sofia, Amina apresentava-se recuperada do açoite menos intenso. Lia exigia cuidados maiores. Recebeu toda a severidade sobre o corpo franzino, a ponto de logo ficar desacordada. Amando Patrício, com lágrimas nos olhos, via diante de si a filha do coração ulcerar no silêncio, sem que nada pudesse fazer em seu favor. O açoite foi severo em demasia, temo que ela não acorde. Octávios ajoelhou-se em desespero e, após ouvir as palavras da mãe, abraçou a serva, aproximando-a do peito forte. Mãe, estás errada. Jamais soube orar, mas eu suplico. Deus, és o Senhor de todas as criaturas. Nos teus códigos de ordem e justiça estão escritas as leis de nossas vidas. Não sou digno sequer de pronunciar o teu nome, porém dentro de mim sei que jamais deixarias de nos conceder os lenços para secar as nossas lágrimas de agonia. Desfalece nos meus braços aquela que me colocou diante de ti, não como um soldado banal, mas como teu filho. Pouco sei da morte, menos ainda do amor, mas, pela misericórdia que coroa teu bondoso coração, faze-me forte para acatar as ordens de tão bondoso general que és tu. Seja a vida ou a morte do meu grande amor, seja, Senhor Deus, a misericórdia dos meus dias para eu prosseguir e suportar a dor que se apodera de mim, tal qual a força de uma lâmina que atravessa meu peito, rasgando-me coração. Sê, Deus de luz, conosco para todo sempre. O aposento era banhado pelo frescor noturno e pelo perfume de paz exalado por Jeremias, Áurea e Horácio. Invisíveis, permaneciam fiéis aos seus filhos no chão. Lia, desprendida temporariamente do corpo sofrido, escutava a prece de Octávios e, chorando, era acalentada pelos braços de Jeremias. Entre soluços,
disse. Não sei quem tu és, porém, se ainda estou viva, permite-me morrer escutando as palavras de Octavius, assim como permanecer protegida por teu coração bondoso ainda desconhecido para mim. Minha criança. Conheces-me de outras paragens, mas ainda has de conhecer-me melhor, porque em breve, muito breve, estarás segurando-me em teus braços maternais. Não morrerás agora, porque viverás o quanto for possível até que outros possam por nós renascer e pelo Messias divino, que abraçará a vida na terra. Perdoa-me a ignorância. Disseste que serás meu filho. Como alguém como eu poderia carregar no ventre alguém como tu? Porque o amor que nos une o coração é maior do que qualquer erro cometido no passado. Eleva os teus pensamentos e busca em Deus a coragem para enfrentar os dias que estão por vir. Ninguém sofre sozinho. Antes de iniciarmos as fases dos nossos sofrimentos, alguém muito especial está sentindo as primeiras dores para minimizar as nossas lágrimas. Nenhuma noite é eterna e assim retoma ao chão, com a graça de nosso Deus, para preparar aqueles que seguirão o Messias. Rogo-te somente que me atribuas o nome de Apolônios Copérnicos. Assim continuaremos a história de nossas vidas. Por agora, retorna às tuas tarefas, renovada e feliz, buscando em Deus a força para o novo amanhã. Secando as lágrimas, refeita, Lia despertou suavemente. Octavius abraçou-a com imensa ternura, enquanto Sofia sentia as presenças invisíveis e agradecia em oração. Queridos amigos, que somente o poder do sentimento mais puro poderá nos fazer perceber. Sou grata pela infinita bondade de terdes trazido de volta a nossa menina. Que Deus, em sua graça, derrame o perfume mais suave dos seus sobre vossos corações. De súbito, ouviu-se um ruído nas proximidades. Quem está aí? Perguntou Amina, assustada. Sou eu, Marcus Galenos, e lentamente o rosto do jovem foi sendo definido na parca luz. Octavius, sem ousar sair da proximidade de Lia, inquiriu o jovem. O que fazes nestas paragens? Caíste em desvario? Minha tia e Domênica te sentenciarão à morte se souberem que estiveste aqui. Tenho consciência do que podereis sofrer. Aventurei-me até aqui somente para ter notícias de Amina e de Lia. A jovem de Gaza, preocupada, solicitou. Se possuís um pouco de sanidade, retorna. Não suportarei ver-te em sofrimentos por minha causa. Estou bem, mas agora rogo-te. Retoma. Por misericórdia, não rogues minha partida. Não consigo retirar teu semblante de dor de dentro de mim. Sinto-me sentenciado pela clausura junto a Domênica, mas prometo-te que um dia me libertarei dos grilhões que me prendem a ela. Assim poderemos manifestar nosso amor sem medo ou desespero. Todos ouviam aquelas palavras sinceras com respeito e mantinham-se em silêncio. Amina, com lágrimas anuviando-lhe a visão, retribuía carinhosamente a demonstração de amor de Galenos. Sim, um dia nosso amor será abençoado e juntos viveremos momentos de união que serão o registro vivo de nossas existências. Mas agora, vai. Onde estiveres, eu estarei contigo. Marcus Galenos, com olhar triste, despediu-se e partiu, deixando-lhe sob a atenção de Amina, Octavius e Amério. Sofia retirou-se em busca de ar fresco. Ao chegar ao jardim, encontrou Miriam sentada no divã e Demétrios recostado em seu colo, tal qual um menino. Nitidamente, ambos confidenciavam suas vidas. A nobre serva relatava-lhe os feitos de seus pais e suas mais íntimas alegrias. Confessava-lhe um amor maternal, tão intenso que todos indagavam se ele era seu filho. Lentamente, a Patrícia aproximou-se, derramando fraterno abraço sobre Miriam. Ela, por sua vez, chorando, retribuiu o carinho. Agradeço ao Senhor ter podido encontrar uma parte de mim que acreditei jamais recuperar. Jurei a Simiotes e Hana que um dia voltaria ao encontro deles,
porém já havia abandonado esse sonho. Deus, em sua infinita grandeza, não permitiu que o sofrimento fosse eterno. Orei, por todos estes anos, suplicando para que não esquecesse as feições de meus amores. Em minha vida, conquistei outros zelos de amor, porém a maior dor para um filho de Deus é sentir que as feições mais caras de sua existência se perderam entre recordações e lamentos. Poderia morrer agora e estaria feliz. Queria eu poder fazer com que Horácio me escutasse agora. Envelheci, mas meu amor por ele continua jovem e vivo. Agradeço ao Senhor tamanha misericórdia. Sou um homem marcado. Trago comigo fragmentos de um passado feliz e agora avanço confiante na madureza de minha vida. Senhor, recebe do coração deste teu filho a gratidão, por aprender a esperar, mesmo quando as lágrimas da ansiedade ofuscavam minha visão, por acreditar em ti sem medo de expressar e até sofrer a opressão do mundo, por sentir-me vencedor das batalhas travadas comigo mesmo, por receber o carinho sem ser merecedor, por retornar aos braços dos meus, que não apontam meus erros, por tudo isso e mais, recebe a minha gratidão, pois enquanto eu sustentar o hálito da vida, és para mim a razão de minha existência. O espaço era banhado pelo primoroso bálsamo celestial, abrandando aqueles corações que, entre juras de amor e vida eterna, mantinham-se envolvidos pela paz e pelo perfume das flores trazido pela brisa da noite. Enquanto isso, no mundo invisível, Áurea e Tácitus observavam emocionados a atitude de Horácio, que, ao escutar a prece de Demétrios e as declarações de sua esposa, chorava elevadamente, imantando-os com seu coração e coroando-os com amor e com as luzes dos céus, abençoando-os pelo triunfo da perseverança e pela coragem de continuarem vivendo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 6. Dos sonhos à separação. A vida prosseguia. Cumprindo o compromisso assumido diante de Deus, Amina correspondia aos chamamentos do coração apaixonado de Galenos. Todos assistiam felizes, porém apreensivos, ao envolvimento daqueles filhos de Deus, pois conheciam a reputação de Domênica e sua paixão obsessiva pelo jovem. Naquela manhã, Lia e Miriam cuidavam de Sofia, que havia despertado com a saúde e amou tratá-la. Estavam todas em amena conversa quando foram interrompidas pela presença de Amina e Galenos. O jovem manifestou-se com respeito. Senhora, perdoa-nos a interrupção. Respeitamos o momento, a tua saúde alterada, mas julgamos não haver tempo hábil para nós. Não importa a doença. Ela é minha companheira de anos. Sempre possuirei tempo para minha família. Dize-me. O que te traz aqui? Amina, segurando as mãos de Galenos e com a face reluzindo intensamente, respondeu com firmeza. Estou esperando um filho. As 3 mulheres presentes acolhiam-na com extrema demonstração de felicidade. Galenos, com uma marca de preocupação na face, disse. Reconhecidamente este solar é composto por criaturas dignas e abençoadas. De fato, são para nós uma família. Sou um homem marcado pelo meu passado e sei que ele, meu passado, cobrará de mim meus feitos, seja no presente ou no futuro. Por motivo que jamais poderei compreender, aproximei-me daqui para cumprir ordens do general e acompanhar os passos de seu neto, que tinha se afastado de seus sombrios desejos. Vivi meus dias de cativeiro sob os caprichos de Domênica, uma mulher fria, capaz de arrancar as entranhas de uma pessoa viva sem desmanchar o sorriso da face. Sei que ela jamais permitiria minha união com Amina e nem que meu filho veja a luz do dia. É por isso que estamos aqui, para suplicar ao teu bondoso coração que nos auxilie a conquistar a liberdade. Meus filhos. Infelizmente, o que me pedem não poderei conceder. O egoísmo de Titus impede-me de libertar sequer um escravo, pois todos são propriedade dele. Meu maior infortúnio é conviver com a escravidão no meu lar,
amar a todos e ser impotente diante das leis que favorecem exclusivamente homens como o general. Oro pelas vossas liberdades e garanto que, enquanto estiver viva, terão a paz de uma vida livre. Queria ver meu filho nascer seguro, feliz e sobretudo livre, disse Amina encobrindo a face com as mãos. Prometo-te que farei tudo para que essa criança nasça com dignidade. Com sinceras demonstrações de agradecimento, o casal retirou-se do recinto. Sofia segurou a mão envelhecida de Miriam. Sejamos fortes, apesar de eu me sentir fraca diante da vida. Algo me diz que breve, muito breve, teremos outra anunciação igual a esta. Que dizes nada mais é do que o coração maternal pronunciando-se. Bem sabes que ele e Octávios estão unidos pelos vínculos do coração. Mantém o sigilo, mas não poderíamos deixar de perceber tamanha felicidade em seus semblantes. Estou morrendo e temo por meus filhos. Minha presença, de alguma maneira, contém os ímpetos do general. Creio que represento um certo medo para ele. Porém, quando eu não estiver mais aqui, ele estará livre para agir de acordo com seus instintos. Ele jamais aceitará o amor de ambos. Deus não nos abandonará. Ele sempre esteve conosco, nos momentos mais rudes de nossas vidas, e não será agora que ele se ausentará. For agora, repousa tranquila e não te esqueças de que ainda estou aqui. Minha presença também controla o general. Com esperança em seus corações, aquelas mulheres mantiveram-se, renovando suas esperanças e sedimentando em Deus a coragem para seguir adiante. 5 meses se passaram desde o anúncio feito pelo jovem casal. Naquele entardecer, Amina lutava, tal qual uma heroína, para trazer a vida ao filho que anunciava a sua chegada antecipadamente, aumentando-lhe o sofrimento. Miriam e Lia, assim como a sofrida Sofia vencendo o próprio corpo alquebrado, auxiliavam-na naquela difícil e arriscada tarefa chamada parto. Enquanto isso, Demétrios e Octávios acalmavam o ânimo de Galenos, que buscava nos amigos a força para enfrentar os desafios de seu futuro. O velho servo Almério, traduzindo sua experiência, socorria as intensas dores que transformavam as faces de uma simples mulher em mãe. Após horas de uma luta incessante, ouviu-se um choro miúdo que significava mais uma vida no chão. Envolvidos por um clima de felicidade, todos observavam Galenos, sustentando aquele pequenino filho de Deus que se perdia em suas imensas mãos e apresentando-o com orgulho. Eis meu filho. Carregará o nome de meu pai. Livros. O carinho geral era demonstrado nos mínimos gestos, cuidados, no acolhimento fraterno ao pai, à mãe e ao filho, com extrema ternura. Enquanto isso, no invisível, Áurea, Horácio e Tácitos derramavam sobre eles cântaros de paz. Sentindo que o ambiente se transformara como por encanto, Sofia segurou a criança em seus braços frágeis, sem sequer imaginar que o pequeno Lívius era na verdade seu pai Virgílius, presenteado pela oportunidade de retornar ao seio familiar pela graça de Deus para ajustar seu próprio passado. Cumprindo sua missão, o tempo seguiu silenciosamente e caminhou 60 dias. Nas diversas e obsessivas tentativas de Titus para afastar o neto do coração materno, conseguiu, com a sua influência, uma convocação para que Octávios partisse temporariamente com a legião. Mesmo contrariado, Octávios respeitava a responsabilidade e a disciplina, cumpria as ordens de seus superiores, enquanto aguardava a resposta à sua solicitação de desligamento dos campos de batalha. Naquela manhã, na residência de Sofia, nas primeiras horas do dia, todos os servos preparavam-se para recepcionar Octávios, que retornaria após longa ausência. Miriam dedicava-se aos afazeres domésticos quando percebeu que Lia tinha a feição empalidecida. Ao sustentar um cesto nas mãos, a jovem desfaleceu por instantes. Miriam, habilidosa, imediatamente correu para auxiliá-la. Por Deus, filhinha querida. Estás doente.
Sofia adentrou o recinto e repetiu o gesto de Miriam e tentou auxiliar a jovem. Constrangida com a presença da mãe, Lia tentava disfarçar o incômodo físico que lhe trazia a aflição do momento. Não se preocupem comigo. Hoje despertei indisposta. Miriam e Sofia, após acomodarem-na, trocaram olhares experientes, porém sem repreensão. Sofia, com carinho maternal, disse: Sabemos que teu coração foi coroado pelo amor de meu filho. Qual é o teu infortúnio? Espero um filho de Octávios, disse entre lágrimas. Queremos somente viver em paz, sem temer a fúria de Titus e de Calcurnia.